Bom, pessoal, próxima questão aí. Questão 4. Analise as sentenças abaixo, marcando verdadeiro ou falso, né? Vamos aqui para a primeira. (1,65) pertence ao conjunto dos reais, união com os naturais, menos os reais, interseção com os racionais. Opa. Bom, se a gente faz a união aí do conjunto dos reais com o conjunto dos naturais, dá o próprio conjunto dos reais. Beleza? Porque o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais. Enquanto que se a gente fizer aqui a interseção dos reais com os racionais, isso aqui vai dar o próprio conjunto dos racionais, certo? Porque você está pegando aqui o que os reais e os racionais têm em comum, que no caso vão ser os próprios racionais. Então, se você pegar os números reais e tirar os racionais, sobram os irracionais. E ele está falando que essa dízima periódica é um número irracional, o que não é verdade. Beleza? Não é verdade porque toda dízima periódica pode ser escrito aí em forma de fração, né? Que é a chamada fração geratriz, que é uma fração de números inteiros. E fração de números inteiros está contido no conjunto do... pertence, né? Ao conjunto dos números racionais. Então, isso aqui não é irracional, isso daqui é racional. Certo? Próxima. 31,23459 pertence ao conjunto dos inteiros, união com os racionais, menos o conjunto vazio, né? Porque a gente sabe que o conjunto vazio ele pode ser escrito ou assim, né? Então, se você pegar os inteiros aqui e fizer a união com os racionais, vai dar os próprios racionais. E se você pegar os racionais e tirar o vazio, sobra os racionais. Então ele está falando que esse número ele é racional, o que é verdade, porque isso aqui não é uma dízima periódica e nem um número irracional, né? Muito pelo contrário, isso aqui é um número decimal exato, né? Chega o 9 aqui, para de ter casas decimais. Então, como a gente consegue escrever isso aqui na forma de uma fração de números inteiros, que seria o quê? 31, 2, 3, 4, 5, 9, dividido por 100.000, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, esse número aqui ele pode ser escrito como uma fração de números inteiro, ó, inteiro sobre inteiro. Então, ele é um racional. Então, essa daqui ela é verdadeira. Na próxima. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais internaturais, interracionais, inteiros. Bom, a interseção dos reais com os naturais vai dar os próprios números naturais. E a interseção dos números racionais com os números inteiros vai dar aí os próprios números inteiros. E a interseção desses dois é dada aí pelo conjunto dos naturais. Então aqui ele está perguntando se o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos naturais. O que é verdade, né? Todo conjunto está contido em si mesmo, né? Se você tem um conjunto A, você pode dizer que ele está contido em si mesmo, né? Que o A pode ser um subconjunto do A, né? Na próxima, a gente tem aí que os números inteiros contêm os números inteiros união com os naturais, menos os reais
os inteiros negativos. Vamos ver. Se a gente fizer aqui a união dos inteiros com os naturais, vai dar o próprio conjunto dos inteiros. E se a gente subtrair o conjunto dos reais inteiros negativos, que é o próprio conjunto dos inteiros negativos, né? Sobra o que aqui? Vão sobrar aqui os inteiros positivos e o zero, né? Então, ele está falando assim que o conjunto dos inteiros contém os inteiros positivos e o zero, o que é verdade. Né? Esse daqui, ó, ele é um subconjunto dos inteiros. Então, os inteiros contêm ele. E a última aí, ele está falando assim que o conjunto dos reais, união com os racionais, menos os reais os racionais, contém esse conjunto aqui. Π raiz de 2, 5, 7. 5 sobre 7. Bom, reais união com os racionais dá o próprio conjunto dos reais. E se a gente subtrair os reais dos racionais, que é o próprio conjunto dos racionais, isso aqui é o conjunto dos irracionais, né? E ele está falando assim, então, que o conjunto dos irracionais contém o π, correto, contém o raiz de 2, correto, e contém o 5 sobre 7, o que é falso, né? Porque o 5/7 é um número, o 5 sobre 7 é um número racional. E como aqui você está só com irracionais, significa que os irracionais eles não vão conter esse número racional 5 sobre 7. Tá? Então a alternativa correta é a letra A. Falso, verdadeiro, 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 falso. Próxima. Um número de 3 algarismos ABC nessa ordem. Então, nosso número é ABC. É tal que, quando você inverte a posição dos algarismos A e C, CBA, em que o A ele é maior que o C, né? Então, esse número aqui ele é maior que esse. Subtrai-se do número... Subtrai-se o novo número do original, né? Então, vamos pegar aqui ABC e subtrair CBA. E encontra-se na diferença um número terminado em 4. Então, vou chamar esse número aqui, por exemplo, de XY4. Essa diferença é um número cuja soma dos algarismos é... Muito bem. Então, pessoal, nesse tipo de questão, eu sempre falo para vocês transformarem, né, esses números aqui em... nessa forma, né, ó, tipo assim, o ABC, ele vai ser 100A, porque o A ele tá na casa da centena, mais 10B, mais C, beleza? Em que o A, o B e o C, eles vão ser números aí entre 0 e 9, né? E o CBA, ele vai ser 100C mais 10B mais A. Então, se a gente pegar aqui ABC, a gente vai estar pegando 100A mais 10B mais C, e a gente vai estar subtraindo 100C mais... Opa! Vou colocar aqui entre parênteses, ó, 100C mais 10B mais A. Né? Isso aqui vai estar dando XY4, que já já eu transformo para essa forma também, se precisar, né? Vamos ver. O 10B vai ser subtraído de 10B. O 100A vai ser subtraído de A. Então, a gente tem aqui que 99A menos 99C é igual, então, a XY4.
Se a gente tirar o 99 aqui em evidência, ó, vamos ver o que acontece. 99, que multiplica A menos C, é igual a 100x mais 10y mais 4. E se a gente passar aqui o 99 para o outro lado dividindo, a gente chega nisso. Beleza? Aí, pessoal, A menos C tem que dar um número inteiro. Beleza? Tem que dar um número inteiro porque A é inteiro e C é inteiro também. Beleza? Então, isso aqui vai dar um número inteiro. Isso significa que 100x mais 10y mais 4 tem que ser divisível por 99. Vamos escrever, então, aqui a tabuada do 99? Ó, a gente tem aí 99, 198, 297, 396, ó, pegar a lógica. 495, 596, 690, opa, 594, 693, 792, 891 e 990. Beleza? Então, se 100x mais 10y mais 4 for igual a 99, a gente vai ter 99 sobre 99, que dá 1, né? Só que esse número aqui, ó, ele termina em 4, né? Ah, professor, mas não teriam mais múltiplos aqui de 99 que terminariam em 4? Teriam, só que aí pensa, se A menos C for igual a 990 sobre 99, a sua diferença entre A e C está dando 10. Não tem como essa diferença ser 10, porque o seu A vale no máximo 9 e o seu C é um número positivo. Então, a gente vai até aqui, ó, beleza? E o único múltiplo de 99 que termina em 4 é o 594, né? De 1 até 10 aqui, de 1 até 9, beleza? Então, o nosso XY4 é o número 594. E ele quer aí a soma. Essa diferença é um número cuja soma dos algarismos é. Então, a gente vai ter que somar aqui 5 mais 9 mais 4. E vai dar 18, que é a letra C. Massa. Questão 6. Sabendo-se que A, B, C e D representam algarismos maiores que zero e que o B é maior que o A e que o C é... O A é menor que o B e o C é menor que o D, né? Então, muito bem. Bom, pessoal, vamos dar uma pensadinha aqui. Se a gente pega aí, por exemplo, o número 2 e a gente multiplica ele por um número menor que 1, né? Por exemplo, 1/4. A gente vai obter aqui como resposta, né? 2 vezes 1/4, meio.
Então, se você multiplica esse 2 aqui por um número menor que 1, o seu resultado, ele diminui. Agora, se você multiplica o seu 2 aqui, por exemplo, por um número maior que 1, o que acontece com o seu resultado? O seu resultado, ele aumenta. Beleza? E se esse 2 aqui ele fosse uma fração, por exemplo, 1/3, o mesmo ia acontecer, né? Se você pega 1/3 e multiplica por 1/4, vai dar 1/12, ou seja, diminuiu. E se você pega o 1/3 e multiplica por 4, fica 4/3, ou seja, aumentou. Então, se a gente tem uma fração aqui menor que 1, e a gente multiplica por qualquer número, né? O que vai acontecer é que esse número vai diminuir. A gente está falando aqui de números positivos, tá bom? Porque se fosse número negativo, seria outra história. Né? Se você pega o -2 e multiplica por 1/4, ele vira -meio. Então, de -2 para -meio aumentou. Aí é outra história, mas aqui todos os nossos números são positivos. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Beleza? Então, como A é menor que B e C é menor que D, significa que A sobre B é um número menor que 1 e C sobre D também é um número menor que 1. Então, olha a letra A. Na letra A fala que a gente vai pegar aqui um número menor que 1, certo? E a gente vai multiplicar por um número menor que 1. Então, como esse cara aqui ele é menor que 1, ó, o resultado que a gente vai achar aqui tem que ser menor que A sobre B. E a alternativa aí, ela tá falando que é maior, então ela é falsa. Na letra B, a gente tem A sobre B, que multiplica C sobre D. O A sobre B é um número menor que 1. Então, se eu pegar esse número menor que 1 e multiplicar por CD, tem que dar um resultado menor que CD. E ele está falando aí que é maior. Então, ela é falsa. Na letra C, se a gente pegar A sobre B e multiplicar por C sobre D, vai dar um número menor que A sobre B, o que é correto. Ou, se a gente pegar A sobre B e multiplicar por C sobre D, vai dar um número menor que CD, o que é correto também, tá? Porque esse cara aqui, ó, ele vai reduzir o valor de A sobre B, porque ele é um número menor que 1, e esse cara aqui, ele vai reduzir o valor de CD, porque ele é um número menor que 1. Então, isso aqui é menor que CD. E na letra D, a letra D tá errada também, porque aqui ele colocou o sinal de maior e a gente já viu que não é, tá bom? Então, a resposta dessa questão aí é a letra C. Questão muito legal. Próximo exercício, exercício 7. 3 pedaços de arame têm comprimentos 3,6 decâmetros, 4.800 centímetros e 0,72 hectômetros. Deseja-se cortá-los em pedaços menores, cujos comprimentos sejam iguais e sem que haja perda de material. Com base nisso, é incorreto afirmar que... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é levar todo mundo para uma mesma unidade, né? Porque eles estão todos em unidades diferentes aí. Vamos levar todo mundo aqui para metro, para ver se fica bom? Ó, 3,6 decâmetros, né? 1 decâmetro é 10 metros. Então, se a gente tem 3,6 decâmetros, a gente tem 36 metros.
100 centímetros é 1 metro. Como aqui a gente tem 4.800 centímetros, a gente tem 48 metros. E 1 hectômetro é 100 metros. Então, como a gente tem 0,72 hectômetros aqui, a gente vai ter aí 72 metros. Então, aqui você tem 36, 48 e 72. E você quer cortar isso aqui em vários pedacinhos, né? De tal forma que todos esses pedacinhos têm o mesmo tamanho e não sobre nenhum material. Então, ele quer aí o maior divisor comum, né, entre esses três números. O maior divisor comum vai ser aí o tamanho de cada um desses pedacinhos. Então, vamos calcular aí esse MDC. O que é o maior divisor comum, né? A gente quer achar um número, o maior número que divide os três de forma exata. O 2, ele divide os três de forma exata, né? Esse aqui dividido por 2 dá 18, 24, 36. Os três aqui ainda dá para dividir por 2, ó. Sobra 9. É 12, né? E 18. E esses aqui dá para dividir por 3. Vai sobrar 3, 4 e 6. E acabou. O 3, o 4 e o 6, os três simultaneamente não apresentam mais nenhum fator comum. Então, o resultado disso aqui vai ser 4 vezes 3 vai dar 12. Beleza? Então, se a gente pegar o 36, a gente consegue dividir, né, em 3 pedaços de 12 metros cada um, né? Pode perceber aqui, ó. 3, 4, 6. Esse aqui a gente consegue dividir em 4 pedaços. Esse aqui a gente consegue dividir em 6 pedaços. Então, quantos pedaços no total a gente vai ter? 3 mais 4, que dá 7, mais 6 dá 13. A gente vai ter 13 pedaços de 12 metros. Vamos ver as alternativas. Letra A. O comprimento de cada pedaço é de 120 decímetros, que é igual a 12 metros. Verdade. Ele quer incorreta, né? O menor número de pedaços de arame com a mesma medida é 12. Falso, né? 12 é o comprimento de cada um. A gente vai ter 13 pedaços. Então, a letra B é a que a gente tem que assinalar porque ela é incorreta. Na letra C, o arame de comprimento 3,6 decâmetros será dividido em 3 partes iguais. Verdade. E na letra D, os arames de comprimento 4.800 centímetros e 0,72 hectômetros, após serem cortados, formam um conjunto de 10 pedaços de arame. 6 mais 4 dá 10. Então, essa é verdadeira também. Beleza? Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Vamos ver se dá tempo de mais uma aqui. 8. Alternativa A. Se o x é um número natural, o y é um número natural, o x é diferente do y, que é diferente de 1. Se o x e o y eles são divisíveis por p, então p é o máximo divisor comum de x e y. Não, né, pessoal? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 10 e o 20. O 10, por exemplo, ele é divisível por 2. E o 20 também é divisível por 2. Só que o 2 não é o MDC desses dois caras, né? O 2 divide de forma exata os dois, só que ele não é o maior número que divide os dois de forma exata necessariamente. Então, essa alternativa aí ela é falsa. Tá? Usando aqui como justificativo um contra-exemplo. Na letra B. O máximo divisor comum de dois números naturais
divide o seu mínimo múltiplo comum. Vamos supor assim, pessoal, que a gente tenha dois números, x e y. Beleza? A gente aprendeu que, por exemplo, vamos falar que o x ele é a vezes um alfa. E o y ele é b vezes um alfa. Então, esses números aqui, eles estão divididos, né, em duas partes. O alfa é o que eles têm em comum. E o A e o B é o que eles não têm em comum. Certo? Tem em comum. E o A aqui e o B, eles são o que eles não têm em comum. Beleza? Um exemplo disso, né? Vamos falar então que o x ele é 3 vezes 10 e o y é 2 vezes 10. Tá? Então, o 2 e o 3, eles não possuem fatores comuns. Agora, o 10, ó, aparece aqui nos dois. Tudo bem? Então, o A e o B aqui, eles são primos entre si. Isso significa, né, que o MDC desses dois números vai ser 10, que é o maior número que eles têm em comum aqui como fator, certo? E o MMC vai ser o quê? Vai ser o que eles não têm em comum e o que eles têm em comum, né? Beleza? Então, o MDC desses dois caras aqui seria alfa e o MMC seria A vezes B vezes alfa, né? Então, ele está falando assim que o MDC, ele divide o MMC. Verdade, né? Porque o MDC, pessoal, ele divide tanto o X quanto o Y. E o X e o Y divide o MMC. Então, como o MMC é divisível por x e por y, e x e y ambos são divididos por alfa, divisíveis por alfa, significa então que o MMC ele é divisível por alfa. Beleza? Por isso que essa alternativa aí ela tá correta. E é a alternativa que a gente tem que marcar. Próxima. Se o x e o y são números primos, com x maior que y maior que 2, o máximo divisor comum de x e de y é igual a x. Ó, vamos pegar um exemplo. 5, 3 e 2. O MDC entre 5 e 3 é 5? Não, né? Porque como os números são primos entre si, né? Se eles são primos, ó, eles vão ser primos entre si. E o divisor comum entre primos entre si é 1. E não é igual a x. Tá? Então essa daqui ela é falsa também. O MDC de 5 e 3 não é 5, por exemplo. Tá? E na D, se o conjunto dos múltiplos do número natural x é subconjunto dos múltiplos do número natural y, então x não é múltiplo de y. Ó, quem que é o conjunto dos múltiplos de x? 0, x, 2x, 3x. Quem que é o conjunto dos múltiplos do y? 0, y, 2y, 3y e assim por diante. Aí ele está falando assim que o conjunto dos múltiplos do x é um subconjunto do conjunto dos múltiplos do número natural y. Então ele está falando assim que o mx, né, é um subconjunto do my. Isso significa, pessoal, que esses números aqui, ó, eles têm que estar nesse conjunto do y. Né? Isso significa que em algum momento o x vai aparecer aqui. E se o x aparece aqui, significa que ele é múltiplo de y. Ele está falando assim que o x não é múltiplo de y, o que é falso também.
tá? Porque como todos esses números eles estão aqui dentro, ó, significa que em algum momento aqui o x vai aparecer. E se o x aparece aqui, significa que ele está no conjunto dos múltiplos do y. O que faz essa daí ser falsa, tá? Bom, pessoal, essa foi a questão 8. No próximo vídeo aí eu gravo a 9 a 12. Bora lá.